Boa noite, bem-vindos à Tribuna Soberana de 9 de Março, uma edição com Hilário Santos e Paulo Seara, e hoje começamos com as notas iniciais do Paulo. Boa noite. Boa noite, Jorge, boa noite, Hilário, boa noite a todo o auditório da Soberania. Eu hoje iria começar porque no dia em que estamos a gravar é o Dia Mundial da Mulher e, portanto, eu queria falar acerca desse assunto, porque hoje ouvi na rádio que António Guterres escreveu um artigo onde falava de que a igualdade plena entre homens e mulheres, o andar da carruagem, só daqui a 300 anos é que será possível. É lamentável. É lamentável estes números e a situação que estamos a passar. O que se está a passar no Iraque, o que se está a passar com os talibãs, com todos estes retrocessos, é uma nota extraordinariamente negativa e que eu espero que a nossa geração não é muito boa ainda nisso, mas que as gerações a seguir a nós que equilibrem definitivamente isto. É inaceitável que uma mulher, porque está grávida, porque pode engravidar, seja difícil ou ser contratada para um emprego, ou porque tem crianças pequenas, naturalmente irá ter problemas com a saúde das mesmas e, portanto, será um problema acrescido para os empregadores. Portanto, temos que mudar radicalmente esta forma de pensar e de estar na sociedade e perceber que, ainda por cima, num tempo em que todos falamos que a natalidade é muito baixa e que não há crianças e que isso é altamente nefasto para tudo, para a sustentabilidade da segurança social, para tudo e mais alguma coisa, é tempo de mudarmos todos radicalmente de posição, mais do que de opinião, de posição, e colocarmos a mulher no seu devido lugar, que é em parceria e em igualdade com o homem. E a minha nota inicial passaria essencialmente por isso e esperar que as minhas filhas não tenham a mesma vida que a minha esposa tem e que tenha melhor e que haja maior parceria entre o marido e mulher e que no emprego a mulher ganhe exatamente trabalho igual, salário igual. Portanto, uma mulher que trabalha numa função qualquer, se desempenha uma função igual a um homem, terá que ganhar o mesmo. Não pode ganhar como existem estudos que dizem, ganham 13% a menos que um homem. Portanto, há um longo caminho ainda a percorrer. Eu tinha a ideia, e porque muito tem melhorado ultimamente, tinha a ideia que estava melhor, mas de facto hoje, com as notícias da manhã, despertei para este assunto de uma forma alarmista. E o meu lamento e desejar aqui um grande dia à mulher. Hilário, boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Jorge. Boa noite quem nos vê e nos ouve. Faço minhas as palavras do Paulo com uma ressalva. Eu e ele, em nossa casa, sofremos a ditadura das mulheres, porque eles são maioria, é o que nós temos em casa e sofremos por elas todos os dias e, portanto, só espero que chegue o nosso dia também, basicamente, que é um dilema que nós temos que viver com a nossa vida. As minhas primeiras notas iniciais, a primeira vai para o município, para o nosso município. Hoje, não o dia que está a ser transmitido o programa, mas o dia que estamos a gravar, que é quarta-feira, está a decorrer o Congresso Nacional de Educação e Saúde Mental no Centro de Artes, em Águeda, organizado pela Câmara Municipal, muito bem composto, com uma sala, com o Centro de Artes a 80% a 90% da sua ocupação, com muitas entidades presentes, e é um dos temas mais importantes da atualidade, muitas vezes é esquecido, que é difícil de ser tratado, que tem a ver com a educação e com a saúde mental, essencialmente na área dos jovens, hoje nas escolas, há problemas muito graves sobre isso. Portanto, dar os parabéns ao próprio município pela iniciativa de realização deste primeiro congresso e dar na pessoa, claro, do Sr. Presidente da Câmara e da vereadora pela organização do mesmo. Se, por um lado, dou os parabéns ao município pela organização deste congresso, faço uma reparação em relação àquilo que é a Escola das Sãs, que hoje está a funcionar na Fundação Almeida Roque. Enquanto estão a decorrer as obras na Escola das Sãs, a escola foi mudada para a Fundação Almeida Roque, e onde, pelos vistos, as condições das crianças lá não estão a ser
as melhores. Falam que as janelas não têm cortinas, falam que só se pode abrir umas frestinhas nas janelas, os recreios não têm o mínimo de condições para as crianças brincarem, porque não têm árvores, não têm sombras, não têm absolutamente nada, como nós sabemos, e, portanto, já foi inclusive alertado o próprio município, e é importante que a Câmara, quando faz estas mudanças, pense nestas situações. Nós já falamos aqui atrás sobre o Centro de Saúde de Águeda, que não tinha a unidade Mais Saúde que está na Alta Vila, que mudaram para lá, mas que falta um conjunto de condições. E agora acontece aqui a mesma coisa. Até quase em jeito de pergunta, não faria muito mais sentido as crianças estarem na Alta Vila e a unidade de Mais Saúde estar aqui, mas isso são situações de outros rosários e não vou avançar muito por aí hoje. Segunda nota sobre a Assembleia Municipal que houve na semana passada ou já na outra, na semana, já não foi esta semana. Faz agora 2 semanas. Faz agora 2 semanas, mas é o primeiro programa que estamos a realizar depois disso, onde, por uma intervenção da doutora Olívia, por intermédio do CDS, alertou para a questão dos estacionamentos em Águeda. E alertou bem, mas a minha questão é esta, quer dizer, eu fico perplexo quando ouço o Presidente da Câmara dizer que não tem soluções para o problema dos estacionamentos em Águeda, é os que há, as soluções são as que há e que lhe apresentem soluções. Nós sabemos que as soluções são difíceis, mas cabe ao município, quando está a fazer o seu planeamento, perceber exatamente o que é que isto tudo vai originar. Quando está a fazer um conjunto de obras, o que é que elas vão implicar no ordenamento do trânsito, no ordenamento dos estacionamentos, quando licencia prédios, perceber o que é que isto origina. É para isso que existe o planeamento urbanístico. E o Presidente da Câmara disse lá, não vou agora falar sobre o que lá se passou, porque estar às vezes a apontar ao dedo a quem estaciona o carro mal para dizer que é um prevaricador, porque é, evidentemente que é, mas essas questões não precisam lá estar a ser apontadas, mas acima de tudo a questão que se põe em Águeda é: não há estacionamentos em Águeda e tem que se encontrar uma solução. O Presidente da Câmara disse estacionamentos, parques de estacionamentos subterrâneos não funcionam em Águeda, não temos empresas que queiram para cá vir explorar estas soluções, mas cabe ao município procurar as soluções, tem que as procurar no quadro existente em termos de planeamento urbanístico. Há várias. Eu recordo-me que quando nós estávamos na Assembleia Municipal, quando foi construído aquele elevador, porque nós no município dizemos que as soluções estão todas na Baixa de Águeda, mas entre a Baixa de Águeda e a Alta de Águeda ainda vai um bom espaço em dias de chuva e, portanto, a questão que acontece é: elas estão lá, mas as pessoas não as utilizam lá para vir para a Alta de Águeda. Estão lá os estacionamentos, as vagas estão lá. Aliás, aquele parque verde que foi feito, que nunca lá tem carros nenhuns, é claramente um erro em termos de execução. Porquê? Porque nós achamos que pomos os estacionamentos acolá e as pessoas depois têm que ir para lá. Não. As pessoas não são assim. Por isso é que existe planeamento. Fazia mais sentido, se me permites, Hilário, nesse sítio, fazer aquele campo de futebol sintético que está na P3, por exemplo, e a P3 ser toda para estacionamento. Por exemplo, mas como também tinha feito sentido. Isto é só porque teoricamente há sempre... o poder diz sempre: nunca apresentam soluções. Não. As soluções são apresentadas. Nós estamos aqui neste programa para comentar os assuntos, claro, mas também de vez em quando apresentamos propostas, que não quer dizer que tenham que ser as melhores propostas. Mas já agora a empresa, ou a ex-empresa Zé Maria de Oliveira e Filhos, tem a quinta... Aqui a quinta... Sim, o lado lá da linha de caminho de ferro. Portanto, no lado lá da linha de caminho de ferro, que tem um túnel. Tem um túnel feito para isso. E que se podia fazer uma parceria com eles e fazer-se aí um parque de estacionamento com muito estacionamento. Outra se o Sr. Presidente da Câmara tiver com dificuldades, que me telefone que eu atendo. É outra possibilidade. Temos... Dou-lhe sugestões. Na altura falei sobre isto, quer dizer, nós temos que ligar a parte de baixo à parte de cima. Fizemos ali um elevador que liga
mas que não funciona. Mas que não funciona. Pois. Não é o elevador que está sempre avariado. O sistema não funciona. Não. Devia ter sido uma escada rolante, um processo diferente. Não, mas o elevador está sempre avariado. Além disso, está sempre avariado. Mas não é só por isso. O sistema não funciona. O sistema de elevadores hoje já se utilizam só para determinado tipo de situações e não para fazer este tipo de ligações. Um erro. Mas, por exemplo, também temos a Praça do Município. A nossa Praça do Município, que é uma praça que está construída há muitos anos, não é utilizada. Ali, aquela zona que sai da Câmara, portanto, passamos por aquela parte de cima do estacionamento da Câmara e depois toda aquela parte que nos faz ligar à Avenida Doutor Eugénio Ribeiro, não é praticamente utilizada pelas pessoas. Eu ouvi o Presidente da Câmara dizer, e muito bem, que hoje há mais pessoas na Avenida Doutor Eugénio Ribeiro do que haviam antes, devido às esplanadas ou ao movimento que isso existe. Não me parece que tenha sido uma grande obra, mas parece-me que há efetivamente mais pessoas. E é preciso que a gente traga pessoas para a Águeda nesse sentido e podemos perfeitamente, naquela zona da Praça do Município, que basicamente é muito pouco utilizada pelas pessoas, utilizá-la para fazer um estacionamento não subterrâneo daqueles 3 ou 4 pisos, mas estender o estacionamento subterrâneo da Câmara por ali fora até cá à frente e o estacionamento da Câmara passar a ser um parque público. E da mesma maneira como o Presidente da Câmara diz que as pessoas em Águeda podem deixar os carros lá em baixo e virem a pé por aqui acima para os comerciantes, para um conjunto de outras pessoas que estão a ocupar espaços que são do dia-a-dia, também os funcionários municipais que entram às 9 e saem às 5 podem fazer esse mesmo trajeto. E o próprio Presidente? E o próprio Presidente da Câmara também o pode fazer, porque não haveria nenhum problema sobre isso. Mas, até para dar um exemplo. Portanto, há soluções. O que nós não podemos é dizer que a solução é, de repente, a Águeda ficou com muito trânsito, fluxo, com muitos problemas de estacionamento, fluxo das alterações que fizemos no trânsito em Águeda, e a solução é, esperamos que alguém nos apresente uma solução. É preciso que olhem para isto de outra maneira. Tinha aqui mais umas notas iniciais, mas ficam para notas queria só, se me fosse possível, porque o Hilário chamou a atenção para a questão da escola P3, que está em obras. A escola P3 estava para entrar em obras há cerca de 4 anos. Certo. Houve mais que tempo para se ponderar para onde é que havia de se mudar as crianças e onde é que se poderiam colocar. Portanto, ao fim de tanto tempo, a solução que arranjam é essa. É, mais uma vez, conforme a gente falou acerca do centro de saúde, das obras no centro de saúde e por aí fora, mais uma vez em cima do joelho. É o que acontece e é o que nós vamos verificando passo a passo. Era só isso que eu queria dizer. É lamentável que, ao fim de tanto tempo de espera para começarem as obras, as alternativas sejam essas. Na semana do Dia Internacional da Mulher falamos da aguedense Ana Miguel dos Santos, que foi condecorada pelo Estado-Maior-General das Forças Armadas com a Medalha da Cruz de São Jorge, em reconhecimento da sua competência, permanente disponibilidade e elevadíssimo sentido de serviço público. Paulo, é merecido este reconhecimento para aquilo que conheces da Ana Miguel dos Santos? O que eu conheço é essencialmente pessoal. Não é? Portanto, o que vai além de pessoal, tenho a melhor impressão e tenho grande estima, consideração e amizade por Ana Miguel. Agora, e se calhar é importante eu não ter o conhecimento profissional. Sei que está a fazer o doutoramento em Cambridge, não é? Cambridge ou Yale. Portanto, numa das melhores universidades europeias e do mundo, mais conceituadas. E sei uma coisa, no seguimento da minha nota inicial, sei que nunca houve uma mulher generala ou almiranta e que Ministra dos Negócios Estrangeiros, houve uma Ministra da Defesa, é a primeira agora. E que, portanto, que nas instituições militares a mulher tem muito pouca aceitação. É uma questão histórica, é uma questão cultural. Portanto, para ela ter recebido essa condecoração, é porque, de facto, tem relevantes serviços prestados e tem sido uma pessoa de uma disponibilidade brutal e de um conhecimento profundo na área militar, para ter recebido essa distinção, que não é para qualquer cidadão, nem para qualquer militar. E, portanto, fico muito feliz por a Ana Miguel ter recebido esta condecoração, que garantidamente é mais que merecida e justifica-se pela forma como
o general, portanto, o chefe das Forças Armadas, não é? A retratou e a distinguiu. E, portanto, os meus parabéns para a Ana Miguel. Será mais que merecido esta distinção. Hilário. Sim, eu faço minhas as palavras do Paulo. Parece-me que penso que será uma distinção merecida. O seu trabalho em termos políticos dentro da área da defesa não é muito conhecido. Ela foi assessora jurídica no Ministério da Defesa quando foi ministro José Pedro Aguiar Branco. Mas julgo que, sobretudo, esta distinção tem a ver com o trabalho que ela fez como deputada no âmbito da reforma das Forças Armadas, onde basicamente fez parte daqueles acordos de regime na Assembleia da República, onde se trabalhou para se fazer algumas alterações a esse nível. E julgo que aí terá sido um trabalho que terá sobressaído e que terá levado efetivamente... Houve outros fatores. A Ana Miguel sempre esteve muito ligada a todos estes processos de defesa, é uma pessoa da área civil, mas também julgo que o seu trabalho de investigação que ela está a fazer para o seu doutoramento também terá a ver com esta área, esteve sempre muito ligada às questões da defesa, mas, acima de tudo, esta distinção terá a ver com o desempenho que ela fez na altura como deputada dentro eu tenho também a ideia que ela... área. E é mais uma pessoa de Águeda a ser condecorada e a ser pelo próprio país e a ser distinguida pelo próprio país. O que nos orgulha sempre em Águeda, seja A, B ou C. E o reconhecimento pelo empenho e a dedicação que é muito interessante. Eu penso que ela também colabora ou participa numa série de ações ligadas à área militar, mesmo feito por militares, onde ela costuma ser oradora e uma pessoa... Sim. Esteve sempre muito ligada a essa área. Foi sempre uma área onde ela esteve muito ligada e, portanto, acho que é um prémio... julgo que será merecido, mas eu não conheço bem os fundamentos. A informação que eu tenho é esta, mas os fundamentos, até porque foi uma coisa que apareceu e que não há assim muitas notícias sobre isso. Bom, o Partido Socialista promove esta sexta-feira, aqui ao lado, em Anadia, o concelho onde trabalha Paulo Seara, a sessão de esclarecimento, mais habitação, novas respostas, com a participação de Marina Gonçalves, a atual Ministra da Habitação. A iniciativa visa a apresentação e debate das linhas orientadoras da ação do Governo na área da habitação, concretamente das medidas recentemente apresentadas para combater as dificuldades de acesso à habitação digna no quadro do programa Mais Habitação, que está atualmente em processo de consulta pública. Paulo, este dossiê da habitação, de que já falámos aqui na vossa última participação nesta tribuna, continua de facto na ordem do dia e agora com alguns reparos às propostas governamentais. O que é que gostarias de dizer à Ministra da Habitação nesta jornada partidária em Anadia? Vou a Anadia, não lhe vou dizer nada. Vou ser simpático, não vou dizer nada. O que é importante, porque assim ela não perde muito tempo. Não, mas vou essencialmente ouvir. Eu acho que este problema dos inquilinos e dos arrendatários é uma questão muito esquisita e muito polémica e sempre muito empolada politicamente, porque a esquerda tem uma visão, a direita tem outra, o direito à propriedade, o direito a isto, o direito àquilo. Fala-se aqui em muitos direitos, mas o engraçado é que uma das coisas que está a ser muito contestada agora, eu tenho uma casa e tal, que está abandonada, não é? E agora o Estado vai, pega e arranja e aluga. Então, isso está na lei há muitos anos. Isso já está na lei há muitos anos. Uma Câmara Municipal pode fazer isso a qualquer momento. Portanto, faz as obras e apresenta a conta. É uma situação que eu não estou a entender neste momento. O que eu sei e que ouvi, e eu até pensei que era mentira, mas pensei mesmo que era mentira. Há 4 freguesias em Lisboa. 4 freguesias em Lisboa. Recordo o nome de uma. Penha de França. 4 freguesias têm 12 mil casas, 12 mil habitações. Eu não estou a brincar, estou a falar sério. 12 mil habitações que não estão habitadas. 12 mil em 4 freguesias de Lisboa. Eu recordo-me, há bem pouco tempo, que há uns anos atrás, depois do boom que tivemos em termos da construção, de que se chegou à conclusão que havia casas a mais importantes. Depois, de um momento para o outro, não há. Basta a gente sair, basta a gente estar em Águeda.
Basta a gente ir à Baixa de Águeda, que é onde estão as soluções para tudo, tem montes de casas de volutas. Montes de casas de volutas. Montes delas. Não é preciso ir mais longe do que isso. Nós entre a Luís de Camões, a Vasco da Gama, por aí fora, temos montes de casas de volutas. Montes delas. Mas depois temos que investir uma data de dinheiro porque não há casas para alugar, não há casa para ir. A gente vai a Valongo, ou vamos a Espinhel, ou vamos a uma série de localidades no nosso concelho, e é assustador. Especialmente os centros. É uma coisa assustadora, porque são casas e casas e casas ao abandono. Ao abandono. A ganhar ratazanas, a ganhar bicharada, isto e aquilo. Bom, não me parece que se possa também, e esse é o nosso problema, é o 8 e o 80. Nós nunca encontramos, como os nórdicos, o 40. Exatamente porquê? Porque eu sou de esquerda, tenho uma linha de pensamento que é só direitos para um lado. O Hilário é de direita, tem um pensamento que é só direitos para o outro lado. E nunca tivemos a capacidade de nos entender e haver o 40. O 8 e o 80. E portanto, aqui acho que devia haver menos poeira, deixar assentar a poeira, e irmos, de facto, ao encontro do que é fundamental. Eu gostaria de dizer outra coisa. Nós vamos às Sequinhas. Não é à Catraia, é às Sequinhas. E vamos a Paredes. E é assustadora a quantidade de casas que ali estão. E a maioria delas, que são alugadas e subalugadas e por aí fora, nem sequer têm condições. Não têm um mínimo de condições. E a verdade é que neste momento, isto se calhar dá jeito, por exemplo, em Lisboa, estas 12 mil casas em 4 freguesias, dá jeito para os preços serem o que são. E isto cria um desequilíbrio socioeconómico brutal. Porque um quarto 500 euros, um quarto 600 euros, um T2 1.000 euros, 1.000 euros, um T1 1.000 euros em Lisboa ou 1.200 euros. Isto é incomportável. Quando o salário mínimo são 760. E há quem reclame que é muito dinheiro e que as empresas não podem pagar os 760. Então estamos a entrar aqui numa situação. Eu entendo também que há aqui um aproveitar político. O governo está, de certa maneira, débil com alguma debilidade e, portanto, a direita está a atacar fortemente nestes assuntos que lhes dizem também, de certa maneira, a respeito. Defendem muito mais os arrendatários do que... portanto, está-se aqui a cavalgar uma série de situações. Mas não pode acontecer. O Estado... No outro dia vi uma reportagem na televisão que me indignou. O Estado tem 400 imóveis que estão em degradação. Ok, eu gostaria de dizer ao jornalista que vai viver para a cabeça do cão. Está lá uma casa dessas, dos florestais. Estão duas. Não, há mais, até há mais. Nosso conselho há mais. No Conselho há duas do Estado. Não, há mais. Publicado em Diário da República são duas. Isso é aqui, não é? Eu gostava de ver o jornalista, ou o tipo da direita, a ir viver para lá. Eu fui lá vê-las. São duas. Não, porque eu tenho esse fetiche. É uma questão de fetiche. Gostava de ver numa casa dessas lá no meio do mar. Tens vários. Sim, mas esse é um deles, não é? E portanto, eu fui vê-las. Tive que ir a pé e por aí fora. Há uma extraordinária. A seguir à Orgueira há uma fabulosa. Eu gostava de ver esses senhores irem para lá. Ou lá em cima, em Trás-os-Montes, havia 40. Ninguém vai para lá viver. Ninguém. Portanto, devíamos ser mais equilibrados e mais racionais a pensar como resolver esta situação. E esta situação tem que ser resolvida. E tem que ser resolvida de uma forma séria e com equilíbrio. Portanto, não será também entrar por a casa das pessoas de qualquer maneira, mas as pessoas também têm que perceber que não podem ter os imóveis todos a apodrecer e a criar dificuldades. E, portanto, tem que se encontrar aqui um meio termo e resolver o problema das pessoas, que assim é grave. Mas vou essencialmente quero perceber. E, naturalmente, aquilo que eu não perceber e aquilo que eu tenho algumas dúvidas, quero levantar essas questões, porque nós sabemos que em Lisboa, um dos grandes proprietários em Lisboa é, por exemplo, a Santa Casa da Misericórdia, que tem montes e montes de imóveis. Como ao município, como ao município e como ao Estado. Não é? Ainda hoje ouvi uma notícia à hora do almoço que em Aveiro a Câmara Municipal quer recuperar o Hospital de São Bernardo e que está lá ao abandono e por aí fora. Temos que analisar essas situações todas e pensar melhor nas coisas. Em Anadia, por exemplo, tens a antiga escola secundária e o ciclo a apodrecer.
Isso é uma coisa assustadora. A antiga escola secundária, penso Já passou para as mãos do município. porque vai para um projeto de residências universitárias. Certo? Não. Não é Mas essa? isso é exato. Isso é o antigo colégio. Depois tem uma parte atrás nova, que está velha, não é? Se calhar a parte é onde teve a GNR. Portanto, há uma série de situações destas que deviam ser ponderadas e melhor pensadas do que no calor da discussão política não se resolve nada e neste momento há necessidade de resolver o problema da habitação no país e essencialmente baixar o preço, que é exacerbante. Quer ao nível... Da compra, quer do arrendamento. Obviamente. É uma coisa incomportável. Quer ao nível das calções, das garantias disso. Tudo. Já falaremos sobre isso. Hilário. É uma loucura. Ora bem, eu acho que o Governo conseguiu o seu primeiro objetivo. Fez um anúncio polémico e retirou a atenção de muitas questões que estavam a levantar à volta do Governo e passaram agora para discutir a questão da habitação. Mas o Governo tem a consciência que não é este o caminho que vai resolver os problemas da habitação. E vamos cá ver. A primeira grande medida do Governo é o arrendamento coercivo. E ele passa para quem? Para os municípios. Portanto, primeiro temos que perceber o que é uma casa devoluta. E uma casa devoluta é uma casa que não é utilizada há mais de um ano, ou é uma casa que tem contrato de água e de luz, mas tem baixos consumos de água e luz. Houve vários processos de casas devolutas em Águeda, que são casas devolutas, não estão agora a ser ocupados, sem dúvida nenhuma, em zonas consideradas urbanas, mas como tu dizes muito bem, vai lá para a cabeça de cão a ver quem é que utiliza isso e que não tem nada de urbanas, basicamente são consideradas urbanas para construção. E, portanto, também temos que perceber tudo isso. Mas cabe ao município agora pegar e dizer assim, meus caros amigos, eu vou à casa, ao proprietário desta casa devoluta, tomo lá uma proposta, tem 10 dias para se pronunciar e depois já tem mais 90 e se não tiver, nós tomamos-lhe conta da casa. Quer dizer, isto não é minimamente razoável. Porque não há ninguém que arranje uma solução para uma casa devoluta em 10 dias ou 90. Nem o Estado arranja coisa nenhuma. Se o Estado queria resolver o problema, começava por fazer isso através das casas próprias que tem e daquilo em que ele é proprietário. Também. Esta é a primeira medida. Porque estas questões mexem com a confiança dos investidores. E, portanto, meus caros amigos, isto é, o Estado já deu aqui o exemplo. As suas casas que têm não estão só ocupadas, estamos a pô-las todas no mercado. Vamos agora pedir aos privados também que o façam. Primeiro, são as nossas. Eu não posso dizer ao meu vizinho, para dar terreno para uma estrada em frente, eu não dou o meu. Isso é uma questão de princípio. O Estado não está a pensar resolver coisa nenhuma. Está a pensar em encontrar a justificação para a não resolução das coisas. Qual é a primeira? Ónus para cima dos municípios. Eu estou a ver quem é o Presidente da Câmara, que agora vai chegar, depois o município diz assim, ok, vamos fazer, pagamos nesta casa que está devoluta, mas tem que fazer obras. E eu vou gastar aqui 20 ou 30 ou 40 mil euros em obras. E vamos fazer as obras e depois fico a pagar as rendas. E como é que o Estado defende isto? Então a minha casa agora fazem obras de forma coerciva e eu vou andar a pagar 20 anos a renda desta casa? Quem é que quer isto? A propriedade é minha. Tem que haver aqui o equilíbrio. Também nós dizemos, é tua, mas está numa zona central, está numa zona urbana, também não podemos continuar. Ok, tem que haver aqui um maior equilíbrio sobre esta questão. E portanto, aqui passa, tudo isto está mal anunciado, está mal explicado, não há proposta de lei nenhuma, há simplesmente um PowerPoint. Nós estamos a discutir um PowerPoint. Se isto acontecesse no município de Águeda, caía ao Carmo e a Trindade. Se o Presidente da Câmara de Águeda apresentasse uma proposta para um PowerPoint, caía ao Carmo e a Trindade, nós dizíamos que ele era um incompetente. É isto que acontece. Portanto, temos que ter o mesmo tipo de posição em relação a esta proposta que existe. Proposta de discussão pública. Certo. Isso é um PowerPoint. A discussão pública é um PowerPoint. Não há nenhuma proposta ainda de lei. Ainda bem. Se houvesse uma proposta de lei, então vamos discutir o que é que está. Porque nós não sabemos bem o que é que vem. Claro, ainda bem que é um nós PowerPoint. não sabemos bem o que é que vem. Mas ainda bem que é um PowerPoint. Pronto. Mas vamos cá ver uma coisa. A questão da habitação vai ter que se resolver através dos investidores privados. O Estado não tem condições para resolver o problema da habitação por si só, porque não teve até hoje, nem nunca terá. Mas o Estado pode, efetivamente, dar uma ajuda fundamental nisto.
dando sinais, através de investimentos próprios, disponibilizando a sua habitação que ele tem para isso, e não só, e dando sinais definitivos do ponto de vista regulatório. O problema que acontece hoje é o seguinte: eu agora tenho uma casa, eu vou arrendar. Porquê é que eu não arrendo o meu imóvel? Eu não arrendo o meu imóvel porque, primeiro, 28% passam logo para o Estado, sem fazer nada. O imóvel é meu e eu entrego 28% ao Estado. O PSD já tem uma proposta que vai ser debatida na Assembleia da República para passar esta taxa liberatória de 28% para 23%. Se nós temos um problema de habitação, então vamos começar por onde a gente podemos mexer, que é o Estado diz assim: vamos então ajudar os privados a porem mais habitação. Ok, vamos baixar de 28% para 23%. Mas muito bem, eu agora tenho que fazer obras na minha casa, que está devoluta, para a pôr no mercado de habitação, que é o que o Estado me pede. Ora, se eu estiver numa zona ARU, posso fazer essas obras e pago 6% de IVA. Se eu não estiver, pago 23%. Porquê é que as obras de reabilitação não passam todas de 28% para 6% durante um número de anos? O PSD tem uma proposta apresentada em Assembleia da República para ser discutida sobre isto. Não é um PowerPoint, é uma proposta. Mas aqui diremos nós: isto é tudo para os proprietários. Porque quer dizer, então baixa a taxa liberatória, então baixa o IVA, e depois nem sequer vai baixar o valor para os adquirentes ou para os arrendatários. Não, aqui entra o poder regulatório do Estado. Vamos cá ver, eu agora ponho um inquilino na minha casa, ele não me paga a renda, daqui a quantos meses ou daqui a quantos anos é que eu consigo despejar? Ok, eu aluguei a minha casa, eu fiz as obras, eu fiz o investimento e aluguei a minha casa para pessoas virem para aqui. Até dou condições. Elas não me pagam a renda, daqui a quantos meses é que eu os consigo pôr fora de casa? Este é o trabalho do Estado. E as pessoas não arrendam muitas vezes os seus imóveis porque demoram muitos meses a isso acontecer. E depois as pessoas vão para as casas arrendadas, partem-nas todas, e eu, se quiser, tenho que ir para o tribunal e ando anos e anos para ser ressarcido. E, portanto, eu não faço investimento. Este é o papel do Estado. O Estado havia de criar legislação mais flexível para este tipo de situações. Por exemplo, ok, o que é que faz o privado? O que é que faz o senhorio? Como há estas condicionantes todas, então eu não vou exigir 1 ou 2 meses de caução. Vou exigir 1 ano de caução. Há muitos sítios que eu exijo 1 ano de caução. Isto é um roubo autêntico. 1 ano de caução. Eu tenho que pagar 1 ano adiantado de uma renda de casa. Estão a brincar comigo. Isto é um roubo. E o Estado sabe que existe este roubo. Isto não devia ser permitido. Mas porquê é que as pessoas fazem isso? Para garantir que não lhes violam a casa, que não estragam a casa e que as pessoas efetivamente pagam a renda, que é o tempo que as pessoas pensam que vão demorar a tirar a pessoa de casa no caso de não pagarem as rendas. O Estado tem que regular isto. E as rendas? As rendas também tem que... Ao bocado vou fazer... Então, o Estado baixa de 28% para 23%. Baixa. Então eu pego a receita. Vamos cá ver. O Estado pode dizer: meus caros amigos, a renda, a partir de uma determinada percentagem do valor predial do prédio, paga 28%. Abaixo disto, paga 23%. Porque é assim, se eu quero ganhar muito dinheiro com a renda do meu prédio, um prédio que me custou 100 mil e eu quero cobrar 1.000 euros por mês, ou que está a ser tributado por 100 mil nas finanças, eu quero cobrar 1.000 euros por mês, então pagas 28%, porque ganhas muito com isso. Agora, se eu só cobrar 400 euros, pago 23%. É isso que o Estado tem que fazer. O Estado tem que fazer uma relação entre o valor tributado do prédio e o valor da renda. E a pessoa, como tem que declarar a renda, é fácil de perceber isto. Se declara abaixo de uma percentagem, paga tanto. Acima, paga tanto. Se o Estado quiser, regula estas questões. É isto que o Estado tem que fazer ao nível do arrendamento. Porque as pessoas não arrendam os seus bens, as suas propriedades, não é por isso. É porque elas não sentem que vão tirar nenhum rendimento e vão ter ainda prejuízo nesse tipo de situação. Porque não há nenhum inquilino, não há nenhum senhorio que tenha um bem que não o queira pôr a render. E isso, desta maneira, evitávamos de estar a fazer tanta construção nova, tanta construção fraca, e fazíamos reabilitação, que era uma situação muito mais importante.
para fomentarmos também isso, podíamos fazer outros apoios ao nível do IRS, mas isso é outra questão. O Estado, quando quiser resolver o problema, resolve facilmente. O que não pode acontecer, não é facilmente, resolve. O que não pode acontecer é isto. Eu vou para alugar um quarto. E outra coisa, o Estado tinha que ter outro tipo de situações, que é as rendas por fora. As pessoas vão para essas casas que tu estás a dizer e metemos 20 e 30 pessoas dentro de um apartamento. E o que é que diz o Estado? Alto, o senhorio é o responsável por alojar essas 20 ou 30 pessoas em caso, não é o senhorio, o dono do prédio, em caso dessa existência. Não, é quem fez o contrato do arrendamento. Esse é que tem que ser a pessoa a ser responsável por isso. E tem que haver penalizações a sério. Porque vamos cá ver, eu tenho que ter a possibilidade, eu como inquilino, eu sou inquilino, eu agora vou trabalhar para Lisboa e pedem-me 1000 euros de renda de casa. E dizem, mas são 500 euros de recibo e 500 euros por fora. E eu... Que é o que sabes que acontece. É o que acontece. Pois, eu, se for um bom português, isso é bom para quê? Para os 30, para os 28, para os 23, para os 22, para os 21. É assim que funciona. Eu, se for um bom português, percebes? Não aceito isso. Tu estavas a dizer um cenário dantesco. Dantesco não. Não é. Os inquilinos não partem as casas todas. Não é? Deixam-nas maltratadas muitas vezes. Há muitos, outros não. Outros até deixam melhor. Exatamente. E o senhor mas o problema é como é que tu resolves isso, Paulo. Quando há litígio, como é que isso se resolve? Essa é que é a questão. O que eu estou a dizer é o seguinte. Tu disseste um cenário, que era o que eu esperava, um bocado dantesco. Ou seja, o inquilino é o mau e o senhorio é um Não. Eu estou a dar as hipóteses. A confiança tem a ver... Mas a confiança tem a ver com isto. Eu, na minha intervenção, disse isso. Eu é ao contrário. Sou um gajo de esquerda. O inquilino é sempre o triste e o senhorio é o bandido. Mas eu não é, Paulo, nós temos que perceber porque é que os senhorios não alugam. Não, na maioria das vezes. Os senhorios são gajos, são pessoas que gostam de ganhar dinheiro. Não precisam. Muitos não precisam. Nós olhamos aqui para o nosso caso de Águeda, 2 ou 3 que são muito ricos e têm ali, que é os casos que tu deste. Não é isso. Não. Regra geral, a maioria das pessoas que têm casas e não alugam é porque não precisam. Desculpa, Hilário. Desculpa, isso é da lei da vida. Se eu tenho 7 ou 8 casas e só tenho 1 ou 2 alugadas... A maior parte desses prédios não são alugados porque não há condições de fazer obras e porque as pessoas fazem as obras, as pessoas fazem as obras, investem e não vão tirar proveito deles porque não sabem as pessoas quando vão para lá, quando é que saem, como é que isso acontece. É isso que acontece. Hilário, 2 situações. Há sempre os casos extremos. Com certeza. E, portanto, por isso é que eu estava a dizer que o interessante aqui, exatamente porque eu sei que tenho uma visão do problema e sei que tu tens outra, embora elas toquem, e muitas coisas tocam-se e têm pernas para andar. O que eu estava a dizer é o seguinte, tem que ser muito bem pensado. Nem pode ser na base de um tipo de pensamento, temos que encontrar aqui um meio termo. E, portanto, a mim parece-me bem, se é uma proposta que o PSD apresentou, neste momento e durante um período delimitado no tempo, 10 anos. Foi de 2024 a 2030. Não, durante 10 anos. Mas a proposta do PSD são 6 anos, nem são 10, são 6. Não tem mal, mas olha lá, não vale a pena a gente andar aqui a brincar aos prazos. 10 anos. Durante 10 anos, reabilitação urbana, seja em zona urbana ou não urbana, reabilitação urbana. É 6% que paga DIVA. É 0% que paga DIVA. Não tem problema nenhum. Porque o Estado acaba por pagar isto tudo de outra forma. Vai recuperar de outra forma. Não, obviamente. Não, houve. E fazer outra coisa que eu acho que era fundamental e importante. Era, de facto, durante uma temporada, isto é tudo uma questão... Sabes, eu aprendi uma coisa com o António Guterres, quando foi Primeiro-Ministro, que se chama IP5. O IP5 era a estrada da morte da Europa. Era uma desgraça. E o tipo lembrou-se de meter 2 helicópteros e 2 BMWs descaracterizados. E durante esse período não houve acidentes graves, nem morreu ninguém no IP5. E nós, portugueses, funcionamos muito assim, infelizmente. E, portanto, se fizesse uma visita, que é fácil, então isso não se sabe de um instante. Se fizesse uma visita assim, de rompante de volta e meia, a ver a questão dos aluguéis dos quartos, isto, aquilo... Toda a gente sabe disso. Não era isso. Não, mas chegar a dizer assim, pronto, ok, sim senhora, o senhor tem aqui a sua filha e não recebe recibo. Olha, porra, tem uma multa.
E o senhor recebe e não paga impostos. Tem duas multas. Paulo, Isto resolvia-se no instante. Paulo, era muito simples. Eu, cara, gostava-te de explicar. Eu vou alugar uma casa em Lisboa e pedem-me 1.000 euros. Mas são 500 com recibo e 500 sem recibo. Claro. Eu, se for um bom português, não aceito. Mas como eu preciso da casa, porque senão vou perder o meu emprego em Lisboa e não tenho solução alternativa, vou aceitar. Reclamo e refilo e aceito. Ok? E se depois eu a seguir o Estado fosse lesto e eu dissesse, eu pago aqui 500 euros disto e fiz esta transferência de mais 500 para esta conta, e o Estado entrasse logo sobre o senhorio, isto tudo se resolvia. O problema que tinha a ver com a habitação é uma questão de confiança. E como não há confiança, toda a gente anda a exagerar, a especular. A casa é cara, as obras são caras, fazem-se as obras, se temos um amigo não se paga o IVA, se não temos que pagar o IVA, depois a renda, a mesma coisa, andamos tudo aqui. Há uma situação paralela, e como há uma situação paralela, temos que durante um período fazer uma alteração no nosso processo. E essa alteração passa por reduções de IVA, por reduções de taxas, de impostos sobre o valor das rendas, por maior fiscalização, maior regulação, para acabar com isso tudo. E a aplicação das coisas. E outra coisa muito importante, que é isto das garantias e das cauções. Eu até posso pedir 1 ano de garantias ou de cauções. Mas se eu peço 1 ano de garantias ou cauções, tinha que haver outro tipo de situação perante o Estado. O Estado tem que regular isto. Eu não posso ir para alugar um apartamento e pedir-me 1 ano de caução. Não pode ser. Isto é um roubo autêntico que está a acontecer em Portugal e é o Estado que acaba... Agora, claro, o Estado... Não é em Portugal. Tu podias-me agora dizer assim, o António Costa diz basicamente o que diz o Presidente da Câmara de Águeda em relação aos estacionamentos. Tragam-me soluções. Não pode ser. Claro que o Estado tem que encontrar essas soluções, claro que é para isso que as lá estão. Claro que tem. E, portanto, quanto mais não seja... Há várias situações que eu diria à Ministra, e eu falei-te aqui de algumas situações que até nem são ideia minha, são ideia do PSD, mas que a Ministra conheces muito bem, isto não se resolve de um momento para o outro, o problema da habitação. Mas este pacote de medidas para a habitação, eu dava a impressão que teve pelo menos uma virtude. Lançou a discussão a sério em Portugal. A discussão foi lançada. E porquê é que ela foi lançada? Porque o choque foi de tal maneira grande. Este arrendamento coercivo, a tomada de posse coerciva, que já existia, mas que não era utilizado na prática. Nunca é utilizado. Claro. Isto, pelo menos, criou a discussão. Agora, o problema que acontece é esta discussão vai-nos levar a algum lado ou vai-nos levar à discussão dos hospitais público-privados, as parcerias público-privadas dos hospitais, que acabaram com elas, e agora a própria ideóloga de acabar com elas, a ministra Marta Temido, já diz que, afinal, se calhar foi mal, é melhor voltar atrás. Porquê? Nós não podemos, depois desta discussão, avançarmos para uma proposta de lei ideológica e que depois não vai funcionar em nada. A proposta, como está, assim, não funciona em nada. Porque passa um ónus para cima dos municípios, os municípios não vão fazer nada. É o Presidente da Câmara de Águeda agora que chega lá abaixo e que vai fazer arrendamento coercivo das... São completamente loucos. Os presidentes da Câmara de Águeda, todos, já deviam ter feito isso há muito tempo em um monte de situações. Porque fizeram uma coisa que muitos não fizeram. Puseram as taxas de IMI ao máximo. Porque se fizer... Mas também temos que perceber uma coisa, Paulo. Há zonas urbanas e zonas urbanas. Hilário, deixa lá as zonas urbanas e zonas urbanas. Nós funcionamos por estímulos. É como os burros. Eles vêm a chibata e andam. E nós é igual. É sério. Nós somos meios burros. Tu é que não sabes. É o chamado sistema da chibata. Bolas. Se eu puder fazer tudo e mais depois de elogiar as mulheres, dizes que nós somos como os burros. É verdade. Hoje é mesmo um dia mau para nós. Olha, mas eu vou-te explicar porquê. O burro vem a chibata e anda. Porque sabe se não leva com a chibata. E nós é igual. Se numa determinada cidade houvesse 1 ou 2, não é arrendamentos coercivos, é intervenções da Câmara Municipal, junto de 1 ou 2 habitações que estão em zonas centrais, que estão em processo de degradação acentuada, que inclusivamente já aconteceu no nosso Conselho haver casas a derrocar. Não é preciso ir muito longe, em frente à porta da Câmara, no outro dia não caiu. Desculpa, foi notícia na soberania. Caiu ou não caiu? Andava uma casa para tirar há tantos anos e não caiu, tinha que ir para baixo. Essa casa não estava devoluta. Nem nada disso. Nem nada que se parecesse. Isso é mesmo. Mas como é politicamente
o Presidente da Câmara, ou o Presidente da Junta, ou os políticos gostam de ser simpáticos. São sempre simpáticos. Claro. E isto entra num processo de degradação. É a simpatia, a gente vai se rindo. Por isso é que eu digo que esta lei não vai a lado nenhuma. Não vai a lado nenhum. Ela foi feita. Passaram para o município esse ónus. Olha, o município vai ter esse ónus. Isso é que era bom. Se, eu vou-te dar outro exemplo. Eu não sei se onde era a antiga farmácia Ala, lá embaixo, na rua Luís de Camões, que houve um incêndio há muitos anos, se aquilo alguma vez teve obras. Depois. Ó Paulo, deixa-me só uma nota. Concluir que é importante. Se em Águeda houvesse 2 ou 3 intervenções da Câmara a dizer, não, o senhor não faz, olha, não tem mal, demos-lhe o tempo todo legal, conforme está na lei, porque está na lei. Portanto, nós vamos fazer a intervenção, não se trabalho que isto resolve. Acontecia uma, acontecia duas, não acontecia a terceira. Sabes porquê? Toda a gente se mexia. Nós somos assim, infelizmente. Nós somos assim, infelizmente. E, portanto, por isso é que eu estou a dizer, tem que se encontrar aqui o meio termo. Nem os proprietários são os piores do mundo, nem os arrendatários são os piores do mundo. Não partem tudo. Nem uns são bonzinhos, nem outros bonzinhos. E, portanto, o que é necessário encontrar aqui é o meio caminho. É pá, 12 mil casas. 12 mil casas. 12 mil fogos. Em 4 freguesias de Lisboa estão a brincar comigo. Estão a brincar o Estado comigo. Tem, em 4 freguesias. O Estado tem que começar a dar o exemplo. E que nós estamos a falar do PRR. Vejamos o caso de Águeda. Nós temos os armazéns municipais na Lagoa a caírem aos bocados. Eu tenho dúvidas se uma empresa que ali estivesse instalada com aquelas condições, tinha condições para ser licenciada pelo município. De certeza absoluta que não tinha. É uma zona que lá está de excelência para a habitação. O município de Águeda já devia ter feito armazéns noutro local, tem terrenos em asta pública no Parque Empresarial do Casarão, que vai pô-los, já os pôs em asta pública, agora a 16 euros o metro. Pega num terreno e faz lá os seus armazéns municipais. Pega naqueles barracos que lá estão, a que chamam armazéns municipais, e faz ali habitações a custos controlados. É assim que o Estado dá o exemplo. E as autarquias também são o Estado. É tão simples fazer as coisas, ao Paulo. Basta que as pessoas... Estou de acordo, mas eu estou de acordo. E o Estado tem que dar o exemplo, ponto final. Tínhamos aqui um outro assunto para desenvolver nesta edição, que tem a ver com as trapalhadas na TAP, que, ao que parece, não tem fim, mas já vamos com mais de 3/4 de hora de programa. Eu sugeria que avançássemos para as notas finais. Paulo. A TAP... Tu és um cabeça no ar. A TAP é uma nota final. A TAP é uma nota final. Não, a minha avó dizia. A TAP é uma nota final. Oh, rapaz, tu és um cabeça no ar. Eu mandei-te fazer isto e tu não fizeste. E a TAP é igual. Aquilo é tudo no ar. Então é uma brincadeira. É uma brincadeira que não é de agora. Vamos lá ver uma coisa. Chegou-se agora com a ideia... Mas isso é uma nota final? É uma nota final que vale 3 mil milhões de euros. Isso é o que se diz, não é nada. Se a gente for a fazer contas, não é nada 3 mil milhões de euros. Porque afinal sabemos... que o tipo do Brasil americano, como é que era o nome dele? Sim. Como é que ele se chama? Nilman. O Nilman. O Nilman é um homem seríssimo. Só na compra dos aviões, uma seriedade atroz, 20% acima. E comprou a TAP com o dinheiro da TAP. Inspirou-se em quem? Ele no Champalimau, comprou o Pinto Souto Maior. Comprou antes da subida das matérias-primas, antes da crise do Covid. Ele teve olho. E andamos aqui todos, pacóbios. Nós somos uma corja de pacóbios todos. Andamos aqui a discutir, porque ele assim é lançado. Eu gostava de saber, no Estado, o Estado do PS, o Estado do PSD, o Estado do CDS, o Estado dos partidos que lá estiveram, em indenizações e montes de cargos, quantos mil milhões de euros já foram? Era interessante a gente saber isso. Era muito interessante. Como eu recordo-me uma altura que de uma assentada tó foram de vela todos os tipos da Segurança Social, porque mudou de governo. E foi o PSD que mandou todos embora. E depois, maravilha. O meu sonho, neste momento, é ter um cargo desses temporários. E que me mudou o governo e que me manda... Bora, 500 mil... Não, 250 para mim chega. Para eu comprar um imóvel de luto e arranjá-lo e pôr a arrendar. Não, as notas finais, para ser muito rápido, eu passei hoje lá embaixo, em frente ao Lino Coelho, passa possível a publicidade que não se deve fazer. Rua Celestino Neto. Exatamente, na Rua Celestino Neto, e estavam 5 homens na regeneração urbana a trabalhar. 5. Passei ali na CP, na estação, e estavam 6 homens a trabalhar.
Era o dia da mulher, os outros estavam com a mulher. Eu não estava nenhuma mulher disso. Eu também fiquei revoltado porque senti que havia ali... Os outros estariam com as mulheres, é o que eu estou a dizer. Ou isso, sim, muito provavelmente. Quer dizer, nem as obras... Foram almoçar com elas. Quer dizer, nem as obras acabam na estação, nem as obras arrancam lá embaixo. É a mesma empresa que tem falhado reiteradamente e, portanto, é um lamento profundo que isto, mais uma vez, se arraste, criando, especialmente lá embaixo, ali na estação, não me parece que crie assim tanta dificuldade, mas lá embaixo vai criar dificuldades acrescidas. E, por fim, dizer que li no Jornal Soberania do Povo, não sei se sabem qual é, uma notícia de que está a ser feito um trabalho, penso que é a Duarte Lemos e mais os agrupamentos de escolas, na questão da sensibilização para os rios e eu lanço um repto para que isso seja feito também relativamente à questão da biodiversidade, em que os rios são fundamentais, mas que a floresta também. E eu acho que se deveria começar a discutir também muito seriamente e sensibilizar as gerações mais novas para os rios, para a floresta, para a biodiversidade, que eu acho que é fundamental. E depois dizer que vi também na SIC uma reportagem Boa cama, boa mesa. Boa cama, boa mesa, com imagens e, portanto, aqui um grande elogio muito para o Armindo Ferreira, que tem feito um trabalho único, ímpar. Um trabalho ímpar. E que de facto, nós aí conseguimos ver, de facto, o interessante e o potencial que aquilo pode ser. E é curioso que na reportagem mostrou mais do que uma vez a imagem do Armindo com a câmara que ele tem para fazer aqueles filmes e aquelas fotografias. E eu gostava que houvesse uma intervenção de facto profunda e de facto tem que ser com o apoio estatal na Câmara, não vale a pena, tem que ser ou com apoios europeus e que naquelas zonas houvesse muitos abrigos como o que ele tem para ver as ginetas e os texugos, conforme filmou, e que houvesse muitas câmaras daquelas de aficionados pela natureza, que era sinal que era uma mais-valia para o Conselho, que era um turismo de qualidade, e era esse que eu ambicionava e que achava que a Águeda reúne condições para ter, não em grande escala, de maneira nenhuma em pequena escala, mas que traz muito benefício ao Conselho. E, portanto, os meus parabéns para o Armindo Ferreira e a Câmara, que de certa maneira, esteve envolvida na reportagem. Hilário. Duas notas finais. A primeira sobre a greve dos médicos, que hoje iniciaram uma greve dos médicos, e acho que um dos motivos porque eles estão em greve, segundo a informação que eu tenho, até um motivo anedótico, é porque o Ministério, em conjunto com o CEL da Saúde, com o Dr. Fernando Araújo, penso eu, já terão encontrado a solução para a falta de médicos de família. Basicamente, que a decisão terá sido aumentar o número de utentes por lista. Eu acho que isto é anedótico, se isto vier a acontecer, porque os médicos de família já passaram de 1.500 para 1.900 utentes por lista. Isso não resolveu nada, porque quanto maior o número de utentes que cada um tenha, aumenta o tempo de espera das consultas. E aquilo que eu tenho informação é que um dos motivos é porque a proposta do Governo para acabar com os listas de espera é aumentar o número de utentes. Uma resolução matemática. Do ponto de vista matemático. Exatamente. Eu acho que isto é anedótico, custa-me acreditar nisto, mas, portanto, é uma das primeiras notas finais. E a segunda nota final tem a ver com penso que um comunicado até do próprio município, não sei se foi a Soberania a publicar, se foi só um comunicado do próprio município, em relação aos painéis de azulejos que estariam na zona, no Cais das Laranjeiras. Sim. E na parte de trás do turismo, que foram retirados há uns anos, quando se fizeram as obras naquela zona. Estes painéis, para quem não se recorda, eram um conjunto de 33 painéis. Tinha a ver com as freguesias. As tradições das freguesias. As tradições das freguesias, dos quais havia um painel para cada freguesia, cada um era representado, cada freguesia era representada por um dos painéis, e depois até nas traseiras da próprio turismo tinha um painel global, enfim, uns painéis muito bem feitos e que durante muito tempo se reclamou para saber onde é que estavam esses tais painéis. O presidente Gil Nadais, na altura, disse que eles estariam armazenados nos armazéns do município. O presidente Jorge Almeida disse
a mesma coisa, até em Assembleia Municipal e fora de Assembleia Municipal. Nunca ninguém foi capaz de esclarecer se estariam lá todos ou não, os que é que lá estavam, mas isto foi sempre dito. E agora o município vem-se regozijar, porque efetivamente os painéis estão na Câmara Municipal, estão nos armazéns como sempre estiveram, e aplicou-se segundo diz o Presidente da Câmara, em frente à Estação de Caminho de Ferro em Águeda. E diz o Presidente que os outros vão ser distribuídos pelas freguesias. E isto não passa de uma pequena nota final, mas um alerta também. Esses painéis estavam em Águeda e representavam as freguesias todas de Águeda. Eram a relação das freguesias, simbolicamente, com a cidade. E agora, por decisão presumo do Presidente da Câmara, vai decidir distribuí-los pelas freguesias. Fica uma coisa desgarrada e sem nexo. Eu acho que a história em Águeda, já falei aqui várias vezes do Dr. António Breda, aqui ao nosso lado, tem sido tratada com os pés. Cada presidente pensa que é um historiador. Nós tivemos um presidente historiador a sério, que era o Dr. Dinis Padeiro, depois os outros também pensam que são todos historiadores, e mandam um pontapé na história da Águeda por aí fora. E, portanto, estas questões devem ser discutidas, e a minha nota final é para o Presidente da Câmara, se os quer distribuir estes painéis pelas freguesias. O Executivo tem esse direito, mas que o leva à discussão, pelo menos numa Assembleia Municipal, que abram essa discussão para saber se é isso mesmo que o povo de Águeda quer, basicamente. É a minha nota final. Final da Tribuna Soberana de 9 de março. Foi a 30ª edição com Hilário Santos e Paulo Seara. Boa noite e bom fim de semana.